aluno, tudo bem? Espero que sim. Nossa aula de número 26, aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Lenilza Oliveira. Vamos para o nosso assunto? Livro de atividades, páginas 26 e 27. Iremos falar sobre o aposto. Correção, livro didático, visto 11, páginas 56 a 58. Vamos lá? Para alegrar o teu coração. Que Deus proteja a tua caminhada e que a tua vida seja leve e cheia de vitórias. Confia sempre em Deus, peça sempre em suas orações que Ele te proteja e proteja as pessoas que te cercam e que Ele te leve sempre para o melhor caminho e que a sua caminhada seja leve e cheia de alegrias. É o que eu te desejo no dia de hoje. Sobre o aposto, mas antes de nos aprofundarmos no aposto, eu quero que vocês relembrem algumas coisinhas da língua portuguesa. Nos estudos da língua portuguesa, a oração é um conjunto linguístico que se estrutura em torno de um verbo ou locução verbal, acompanhado de um sujeito e de um predicado. Basicamente, os termos da oração são elementos gramaticais que interagem entre conjuntos linguísticos. Sendo assim, os termos essenciais se dividem são 3. Termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios. Não esqueçam, gente. Verbo é a ação que o sujeito pratica, sendo a ação ou estado ou fenômeno da natureza. E a locução verbal, quando eu falo de locução, eu estou falando mais de um. Então, um ou mais verbos. Bom, entre os termos essenciais, eu tenho o sujeito, o predicado. Termos integrantes, eu vou ter o complemento verbal, o complemento nominal e o agente da passiva. Termos acessórios, está o nosso aposto que nós iremos estudar hoje. O adjunto adverbial e o adjunto adnominal. Dentro desses termos essenciais, nós temos o complemento verbal que se divide em objeto direto e objeto indireto. Nós temos aqui o aposto, que é um termo acessório que nós iremos estudar, que eu vou ter o aposto explicativo, recapitulativo, enumerativo e comparativo. E, em especial, nós vamos ver o explicativo, enumerativo e o comparativo. Então, vamos iniciar aí pelos termos essenciais. Primeiramente, os termos essenciais são compostos pelo sujeito e o predicado. Eles formam, juntamente com o verbo ou locução verbal, a estrutura básica das orações, como exemplo aí a oração. O menino caiu no chão. Vamos lá analisar? O menino é o quê? É o sujeito. Caiu, o verbo. E chão, no caso, no chão, é o predicado. Muito bem, lembram? Sujeito, verbo e predicado. Tem até uma musiquinha sobre isso. Sujeito, verbo e predicado formam uma oração. Mas eu não vou cantar agora. Mas uma oração também pode ser composta por um sujeito indeterminado, que não se sabe quem é. Como, por exemplo, estão cantando na rua. Não se sabe quem está cantando na rua. E o sujeito inexistente, como, por exemplo, choveu nesta manhã. Não existe sujeito, existe sim aí choveu, que é um verbo, que é um fenômeno da natureza. Vamos ver os termos integrantes e os termos acessórios. Já os termos integrantes são elementos que não possuem sentido completo, como os termos essenciais. Enquanto nos termos essenciais eu tenho sujeito, verbo e predicado, nos termos integrantes eu vou ter complemento verbal, complemento nominal e agente da passiva. Já nos termos acessórios, eu vou ter adjunto adnominal e adjunto adverbial, aposto e vocativo, o aposto que nós iremos estudar hoje. Agora, o que é aposto? Lembra aí o que é aposto? Aposto é uma palavra ou expressão que explica o que se relaciona com o termo anterior, com a finalidade de esclarecer, explicar ou detalhar melhor esse termo. Então, gente, o aposto ele vem sempre para esclarecer e explicar o que é aquele termo ali que está, a maioria das vezes, entre vírgula, está querendo dizer.
Vamos lá ver exemplos de aposto? Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, será sede das Olimpíadas. Então, eu já sei que a cidade é o Rio de Janeiro. Qual é a informação aí que ele está explicando o que é o Rio de Janeiro? A cidade maravilhosa. Então, cidade maravilhosa, que será o nosso aposto, que ele está explicando, esclarecendo que o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa. Palmas, capital de Tocantins, é uma cidade muito próspera. Aqui, Palmas, e quem é o nosso aposto? Capital de Tocantins. Gente, geralmente o aposto, se você tirar ele da oração, ele não, a frase, a oração não vai perder o sentido. Vamos ler sem o aposto? Rio de Janeiro será sede das Olimpíadas. Esse termo que está entre vírgulas, se eu tirá-lo para falta na oração, não, ela terá sentido completo. Ela apenas é um quezinho a mais. Ela vem explicando só o seu termo anterior. Vamos ver a segunda oração sem o aposto? Palmas é uma cidade muito próspera. Se eu tirar também que Palmas é a capital de Tocantins, se eu tirar essa informação, capital de Tocantins, não vai interferir nada na minha oração. Outros exemplos. Dom Pedro II, imperador do Brasil, foi um monarca sábio. Ela só precisa de uma coisa: carinho. Os móveis, a casa, o carro, tudo foi doado às instituições da cidade. Marina, minha prima, chegou ontem de viagem. Comprei tudo o que eu precisava na feira: banana, melancia, uva e maçã. Então, gente, todos esses termos que estão destacados, imperador do Brasil, carinho, tudo, minha prima, banana, melancia, uva e maçã, são aposto na oração. Bom, vamos lá para a classificação do aposto. Eu tenho o aposto explicativo, o enumerativo e o especificativo. Primeiro, o aposto explicativo. Apresenta a pontuação. A pontuação mais comum é a vírgula, 2 pontos e o travessão. Deve haver substantivo antes da pontuação. Aqui eu tenho 3 exemplos mostrando aí. Travessão, 2 pontos e vírgula. Conheci o professor Léo, primeiro é um travessão, jovem estudioso. Qual a informação sobre o professor Léo? Que ele é um jovem estudioso. Então, esse é o aposto. Ele está explicando o que o professor Léo é. Conheci o professor Léo, jovem estudioso. Conheci o professor Léo, vírgula, jovem estudioso. Então, o explicativo, como o próprio nome diz, ele vem explicando o termo anterior, que também é um substantivo. Quem é o substantivo que vem antes da palavra jovem? É o substantivo próprio Léo. Bom, vamos lá ver mais alguns exemplos? João, amigo da família de José, é gentil. As flores, cores da vida, encantam a natureza. Aqui do aposto explicativo vem dizendo que o João, e o aposto explicativo é o quê? O amigo da família de José é gentil. Então, o aposto vem explicando quem é o João. Aposto explicativo de as flores, cores da vida, encantam a natureza. Quem é o aposto explicativo? Cores da vida, porque vem explicando aí o que as flores são. Esse cores da vida é também chamado de aposto comparativo, porque eu estou comparando as flores com as cores da vida. Bom, agora o aposto enumerativo. Apresenta a pontuação em especial, o sinal de 2 pontos. Então, quando eu ver um sinal de 2 pontos, eu já vou saber que é um aposto, muito bem, enumerativo. Sempre explica 2 ou mais termos, uma observação muito importante. Bem aí, já que ele está enumerando, vai ser mais de um, vai ser 2 ou mais termos. Exemplo, ela me comprou 2 coisas, um sapato e uma bolsa. Vários países estão envolvidos, Brasil, China e Índia. Então, gente, enumerativo está enumerando vários termos. Vamos a outros exemplos? 2 coisas são essenciais: amar
e respeitar. Também tenho aí dois termos, dois substantivos. Duas coisas são essenciais, o aposto está enumerando amar e respeitar, dois termos. Aposto especificativo. Não apresenta pontuação, mas prestem atenção na formação desse aposto. É formado de substantivo mais preposição de mais um nome próprio. Também pode ser formado de substantivo mais nome próprio. Então, prestem atenção. Formado substantivo, preposição de, mais o nome próprio, ou formado de substantivo mais nome próprio. A Rua Goiás é muito grande. Qual é aí o aposto? Goiás, porque está especificando o nome da rua. Então, é um substantivo próprio, muito bem, porque está aí, tem o substantivo rua, mais um nome próprio, que também é um substantivo próprio, Goiás. Comprei um livro do Léo. Eu tenho aí uma preposição e mais um nome próprio. E olha aqui o substantivo livro também. A praia de Copacabana é muito conhecida. Qual é aí? É formada pela primeira ou pela segunda? Formada pela primeira, porque é praia, substantivo de preposição, Copacabana, o nome próprio, que é o substantivo próprio. É muito conhecida. Conheci o escritor Guimarães Rosa. Então, aí eu tenho um substantivo mais o nome próprio. Perceberam? Exemplos. O rio Amazonas é o maior rio do mundo. A cidade de São Paulo é grande e o mês de junho ainda virá. Lembrando que o aposto especificativo, ele não vem entre vírgulas. O rio, aí qual é o meu aposto explicativo? É o Amazonas, não tem vírgula, é o maior do mundo. A cidade de São Paulo é grande. Prestem atenção, gente. Rio é substantivo e Amazonas, nome próprio. Cidade, substantivo, mais a preposição de, mais São Paulo, que é o nome próprio. O mês de junho ainda virá. Mês, substantivo de, a preposição e junho, também o nome próprio. Hora da nossa atividade. Então, vamos lá, atividade de língua portuguesa. Espero que vocês tenham absorvido muito conteúdo e tenham relembrado o aposto. Vamos lá, meus queridos, para o nosso livro de atividade, que hoje nós faremos a página 26 e 27. Bom, vocês já viram um vídeo sobre o aposto, já expliquei a função do aposto, sobre o aposto explicativo, enumerativo e especificativo. Vamos ver mais um pouquinho aqui no nosso livro. Vamos lá? Aposto, termo cuja função é explicar outro termo da oração ou mesmo outra oração. Veja os tipos de aposto e alguns exemplos. Vamos lá? Tipos de aposto, como nós já falamos do explicativo, enumerativo e do especificativo. A função do explicativo explica e fornece uma informação adicional a respeito de um termo da oração. Observação: sempre deve ser separado por vírgula. Senhores, eu quero que vocês grifem esta observação mega importante. Exemplo: Marcos Rey, autor de O Mistério das Cinco Estrelas, do Cinco Estrelas, nasceu em São Paulo. Qual é o aposto? Autor de O Mistério dos Cinco Estrelas. Então, esse é o nosso aposto, porque está adicionando uma informação a respeito de um termo da oração, que é o nosso sujeito. Vamos lá. Conheço Guilherme Del Toro, diretor do filme A Forma d'Água. Então, esse também é explicativo, porque está adicionando aí uma informação. Próximo, o enumerativo. Enumera elementos que constituem o termo da oração a qual se refere. Vamos para o exemplo. Já estudei 3 instrumentos musicais: violão, piano e contrabaixo.
Já comi as seguintes frutas nesta semana: uva, maçã, pera, jabuticaba e melão. Vamos observar que aqui nós estamos enumerando elementos aí da oração. Elemento 1, enumerando violão 1, piano 2 e contrabaixo 3. Então, aqui vem respectivamente os termos, aí os elementos enumerados. Aqui também observamos essa enumeração, que foi a uva, maçã, pera, jabuticaba e melão. Não foi só uma, vamos dizer assim, não é só uma coisa, vai enumerar 2, 3, 4 e assim por diante. Especificativo, especifica ou individualiza um termo da oração. É comum que seja um nome próprio. Observação, não aparece entre vírgula. Vamos ver? O poeta Manuel de Barros escreveu retratos do artista quando coisa. Então, podemos observar em destaque aqui o nome próprio, Manuel de Barros. Quem é Manuel de Barros? O poeta. O livro Mal Começou foi escrito por Lemony Snicket. O inglês é ótimo. Vamos lá. Então, esse Mal Começo é o nome do livro. Muito bem. Vamos lá, então, para a nossa atividade. Página 26. Continuaremos na página 26. Primeiro diz: sublinhe nas frases a seguir o aposto explicativo. Não esqueçam que o aposto explicativo ele vai explicar e fornecer uma informação adicional a respeito de um termo da oração. Observem a oração. Kiko e Oscar, os dois filhos do padrinho, ficavam horas inteiras sentados no alto do morro e conversando a respeito da ilha. Qual é a informação adicional aí a Kiko e Oscar? Quem são eles? Então, grife o aposto. Letra B. Abril de 1940 marcou a estreia de Robin, o menino prodígio da edição 38 de Detetive Comic. Quem é ali? Quem é Robin? Qual a informação que foi adicionada a respeito dele? Grife. Vamos lá para a próxima página. Página de número 27, que diz o seguinte, na letra C, continuando aí, para vocês grifarem o aposto. Grifaremos, continuaremos grifando o aposto explicativo, então. Letra C, em sua origem, Dick Grayson, o Robin original, era uma trapezista de circo que atuava junto de seus pais. Qual é a informação adicional que nós temos aí? Quem era a trapezista? O que ela era? O tananã, tananã. Vamos lá. Letra D. Todos os dias, Kublai Khan, o último rei da dinastia mongol, subiu no alto da muralha da sua fortaleza para encontrar-se com o vento. Quem era aí? Kublai Khan. Ele era o quê? O tananã da tananã. Grife. Gente, só são dicas. Eu não posso dar resposta, mas estou dando ali as pistas para direcioná-los. Próxima, letra E. Às terças e às quintas, Manuela, minha única amiga, toma chá comigo na minha casa. Quem é Manuela? Grife aí o aposto que está explicando quem é Manuela. F. Álvaro de Moya, grande estudioso dos comics no Brasil, define a revista e seus personagens como revolucionários e geniais. Qual é a explicação aí sobre Álvaro de Moya? Vamos lá, letra G, última para ser grifada. Antônio Paluere, rico herdeiro de uma velha dinastia industrial, é filho de um de meus 8 patrões. Quem é Antônio Paluere? Qual é a explicação que se dá sobre ele? Grife o aposto. Vamos lá para a segunda questão.
Os dois textos a seguir são trechos de verbetes de uma enciclopédia. Depois de lê-los, faça as correspondências adequadas. Nós vamos corresponder ali ao sujeito, ao aposto, a filha de uma rica família, a Tarsila de Amaral, ensaísta, confeccionista, autor de livros de memórias e de histórias, além de jornalista, e Eduardo Galeno. Nós vamos enumerar esses termos. Então, vamos lá. Primeiro, filha de uma rica família de São Paulo, Tarsila de Amaral estudou inicialmente em Colégio Paulista e depois, em 1902, no Sacré-Cœur de Barcelona, na Espanha, onde fez suas primeiras experimentações com cópias de pintura. Como eu disse, são tirados daí de trechos de enciclopédias. Daqui foi da Enciclopédia Contemporânea da América Latina e do Caribe. Vamos para o próximo trecho. Ensaísta, ficcionista, autor de livros de memórias e de história, além de jornalista, Eduardo Galeano tornou-se conhecido no continente e em outras partes do mundo graças a seu livro Las Venas Abertas de América Latina, de 1971. Bom, o que eu quero que os senhores enumerem. Primeiro, depois de ler os trechos, nós temos 1 para sujeito e 2 para aposto. Gente, observem dentro dos 2 trechos das enciclopédias. Bom, deixa eu citar de onde foi o segundo trecho. Enciclopédia Contemporânea da América Latina e do Caribe. Bom, então nós temos os 2 trechos das enciclopédias e o que os senhores irão fazer? Primeiro, vocês vão verificar dentro dos trechos o que é sujeito e o que é aposto. Então, verifiquem cada uma das frases, trechos, na realidade, filha de uma rica família de São Paulo, é sujeito ou é aposto? Tarsila de Amaral, ensaísta, confeccionista, autor de livros de memórias e de histórias, além de jornalista. E Eduardo Galeano, quem é o aposto e quem é o sujeito das orações? Então, analisem. Aqui fica o nosso exercício de hoje e vamos lá fazer a correção do nosso livro didático. Meus queridos, quero ressaltar a importância da correção das questões do nosso livro didático. Faremos essas correções, apesar de eu já ter dado visto e verificado de alguns alunos que me enviaram as respostas, foi exclusivamente para anotar a participação desses alunos, ver que vocês estão fazendo as atividades, mandando para correção. Então, foi vistado e foi computado a participação dos senhores. Agora, nós faremos a correção de cada questão, pois essas questões e esses assuntos cairão tanto na lista de atividades, quanto cairá na sua avaliação. Por isso, a importância de fazer a correção de questão por questão. Então, vamos lá, prestem bastante atenção. E quero ressaltar um detalhe. Sua resposta não precisa estar idêntica ao do livro, mas a sua resposta tem que estar coerente ao assunto que estamos estudando, no caso dos assuntos que já foram estudados do livro didático. Vamos lá, meus queridos, correção do nosso livro didático na página 56. Bom, nós paramos ontem, nós fizemos ontem a página 55, a letra A, e agora faremos aí a letra B, que diz: em seu percurso, o tema do texto progride à medida que o enredo se desenvolve. Com a ajuda de um colega, identifique o percurso do tema da crônica A Vida do Chip, descrevendo em 10 cenas. Queridos, de maneira individual, você fez, claro, essas cenas, esse percurso de cenas a respeito da crônica. Então,
Primeira cena, primeiramente, gente, comparem as suas respostas, mas se estiver errada, você conserte, mas observando que se estiver dentro do contexto, ou seja, tem a ver com a crônica A Vida no Chip, permaneça como está. Não apague suas respostas, porque é muito importante a aquisição de conhecimento na parte de contextualização, ou seja, aproveitando as suas respostas. Então, vamos lá para a cena 1. Existe uma cena anterior a esta. O leitor precisa imaginar o pesquisador no laboratório fazendo incansáveis experiências. Aí nós temos a cena 2, que já veio transcrita. Cena 3. O pesquisador percebe, intrigado, que a mulher não demonstra entusiasmo pelo invento e que os olhos dela estão vermelhos, que tinha chorado muito. Ok, até aqui já seria o suficiente. Cena 4. A mulher do pesquisador diz que também tem uma notícia e anuncia que vai se separar. Cena 5. A mulher do cientista explica os motivos por que desejam a separação. Cena 6 já veio descrita também. Próxima página, página 57. Vamos lá, cena 7. A mulher do pesquisador se mostra irredutível e lhe diz para tirá-la da vida dele, fingindo que ela nunca existiu. É importante aí você observar que o cientista já tinha feito isso ao prestar pouca atenção na mulher, ou seja, ele já havia afastado ali sua mulher no momento que ele só trabalhava. Cena 8, o pesquisador diz que não pode fazer isso porque toda a sua vida está dentro do chip ali que está inserido em seu corpo. Cena 9, a mulher do pesquisador sugere que ele jogue o chip fora. Aqui surge uma ambiguidade. A mulher estaria fazendo uma proposta para voltarem a viver juntos ou dando ao marido a solução para que a esquecesse totalmente. Se ele joga o chip, como toda a vida dele estava ali, ele iria esquecer da mulher e iriam reiniciar de novo a relação deles. E cena 10, o pesquisador se nega a se desfazer do chip, mostrando que escolheu viver com ele, ou seja, viver sem a sua esposa. Quinta questão diz o seguinte: observe na crônica os sinais de suspense. A seguir, crie um desfecho diferente para ela e compartilhe com seus colegas sua criação. Ou seja, essa daqui é uma resposta pessoal. Você iria imaginar ali um final para essa crônica de suspense, ao invés de ser triste, porque foi triste ele ser abandonado pela esposa e ter que escolher entre a sua invenção e o amor. Então, você vai criar uma cena de suspense. O que aconteceria? Será que ele viraria um monstro? Ou coisas assim. Sejam criativos. Bom, na 6, nós iremos fazer essa questão 6 junto com um colega na sala de aula, mas no momento não será possível. Então, vamos aí para a nossa próxima página, a página de número 58. Faremos a correção até essa página hoje. Vamos lá. Questão 7 diz o seguinte: a linguagem da crônica A Vida no Chip é cuidadosamente elaborada, mas leve. Um predomínio da linguagem, nós temos ali uma linguagem formal com alguns traços da oralidade, que é uma conversa informal ali com a esposa. Vamos lá. 8. No texto, algumas enumerações. Relê esse trecho observando uma delas. Eu estou aqui dentre os meus números de registro, os meus trabalhos e as minhas memórias, a minha vida. Observe que ele enumerou ali. Garimpe na crônica outra numeração, pensando no sentido que esse recurso dá ao texto. Então, sugestão de resposta, os dois passeando no parque, os dois na festa do casamento, os dois na lua de mel, sem a mulher poderia viver, sem um chip não. Então, ali são várias consequências que irão acontecendo. 9. Na crônica, as falas dos personagens são introduzidas por travessão, com exceção de uma, como você provavelmente observou. Transcreva
e apresente uma hipótese para a escolha do cronista. Então, nós temos aqui a cena transcrita, e como você gritava, eu preciso de você, não me abandone. Então, o cronista ali, em vários momentos do texto, usa o que chama de literatura fluxo de consciência, retratando fielmente os personagens no parágrafo 7 e 8, e a partir do parágrafo 9, passando desse fluxo para a transcrição ou não do diálogo de um momento de tensão entre os personagens. Quando as falas são antecedidas por travessão, não há a mesma tensão, ou seja, para criar uma tensão maior, a narrativa, o cronista cria aí esse efeito, não colocando os travessões. Queridos, vamos ficar até essa questão 9, questão 10 faremos na próxima aula. Tchau, tchau, espero que os senhores tenham feito as correções e até